Fala, enfarinhado, mais um vídeo aqui no canal e você já deve ter ouvido falar então no tal ponto de véu, né? Será que você sabe como chegar até essa consistência da massa? Eu já te digo que não é tão difícil assim quanto parece, tá? Você ter um ponto de véu perfeito, uma boa malha de glúten na tua massa, não é nenhum bicho de sete cabeças. Então pega esse teu dedo enfarinhado aí, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve que é para fermentar esse canal e não esqueça de ativar o sininho aí, bate no sininho. Antes de irmos para o nosso laboratório de produção para eu te mostrar na prática como ter um bom ponto de véu, nós vamos entender um pouquinho como é que ele é a nível molecular, porque assim nós temos noções claras sobre o que é essa malha do glúten e como ela acontece, né? Como acontecem essas reações. Primeiramente, nós temos que entender perfeitamente o que é uma malha do glúten. Então vamos lá. Basicamente, a malha do glúten ela é uma ligação que acontece entre duas proteínas presentes na farinha, a gliadina e a glutenina. Essas duas proteínas misturadas com água e a ação mecânica de uma maceira ou da mão do cara que está ali fazendo o abatimento, elas formam uma ligação viscoelástica que nós conhecemos como glúten. Essa ligação pode ser mais ou menos forte, a contar da qualidade do batimento que tu fez e da tua temperatura, né, do teu controle na temperatura desse processo. Caso queira se aprofundar nos estudos desses fenômenos, basta você pesquisar então um pouco mais sobre termodinâmica e reologia, beleza? O termo ponto de véu, ele é um termo baseado numa metáfora visual, então que descreve o aspecto fino e translúcido dessa malha, né, dessa massa quando você estica ela. Então agora vem comigo na prática para ver esse ponto de véu. Aproveita e já comenta aqui no nosso vídeo se você costuma observar essa massa, né, chegar nesse estágio de ponto de véu nos teus processos. Bora lá. Bora agora para bater uma massa para eu mostrar para vocês como desenvolver uma malha do glúten perfeitamente, para chegar naquele tão sonhado ponto de véu. E eu vou precisar de ingredientes de qualidade para isso, e é claro que eu vou contar com eles da Molino Grassi. É a farinha que eu uso. Vocês sabem que o meu saco é sempre virado de cabeça para baixo, porque ele é mais fácil de abrir. E a minha pizza vem melhor se o saco é virado de cabeça para baixo. O que acontece é o seguinte. Essa daqui é a H12 deles, é uma farinha médio forte, já estudada para você fazer desde pizzas napolitanas para uma massa menos hidratada, uma focaccia, enfim. Já é um ótimo produto. Se você quiser, o link está aqui na descrição para você poder cotar aí para a tua região, para a tua cidade, o melhor preço, sem dúvida nenhuma, vai ser da Molino Grassi. Por quê? Porque eles conseguem chegar em todo o Brasil. Eles têm 3 pontos de distribuição, um lá no norte, um no centro do país e aí um também no sul, para chegar o mais rápido possível para você, pizzaiolo. Link na descrição, beleza? Tenho também link na descrição para essa maceira aqui da Remac, para você cotar a R6i da Remac. Então, se você quiser conhecer esses produtos que estão sendo apresentados aqui, basta você ir ali na descrição e clicar no link. A farinha eu vou utilizar quanto? 2 quilinhos, vou bater 2 quilos de massa. Já tenho a água, tenho o óleo a 3% e o fermento também 4 gramas por quilo. Vamos pesar a farinha aqui? Então já tenho o fermento, já vou deixar na maceira aqui. Já vou adicionar toda a água também. Vou pegar 2 quilos de farinha. Aí, fechou. Vamos lá. Vamos fazer o batimento aqui. Fechou. E vamos para o início do batimento. Eu vou começar com a velocidade média, tá? Vamos deixar englobar bem farinha, água, absorver bem essa água. Sem pressa, tá, pessoal? O importante no processo de batimento é vocês não ter pressa e controlar a temperatura sempre que possível. A temperatura ideal que você deve tirar a tua massa, ponto ideal de saída da maceira, é 26 graus, tá? Em média, 26 graus. Não pode superar os 30, por quê? Porque você vai estar acelerando os demais processos, né? Principalmente o de fermentação. Então, para você ter um controle ideal, é imprescindível que você tenha a saída da maceira a 26 graus, beleza? Tem já o óleo aqui, mas a gente vai colocar no momento certo, e o sal também, a 3%, tá? Começando a absorver a água, eu já posso aumentar um pouquinho a velocidade, sempre atento também para não aumentar a temperatura. Eu estou aqui num ambiente de cerca de 15 a 18 graus, então não tenho problema se eu fizer um batimento um pouco mais rápido. Você aí tem que estar bem atento. Inclusive, usar gelo, né, em certa proporção da água, talvez 20% do total da água, você adicionar em gelo, seja uma boa condição para que você consiga manter a temperatura de uma forma eficaz. Sem dúvida nenhuma, colabora demais para a absorção da água e para a construção da malha do glúten. Então, usar o gelo
em um ambiente de 30, 35 graus, como é praticamente 90% do Brasil, é, sem dúvida nenhuma, algo muito interessante. Vocês viram que eu adicionei toda a água, então para massas de até 60, 65% de hidratação, eu posso adicionar toda a água já no início do batimento. O ideal para uma massa hidratada acima de 70% é que você mantenha parte da água lá para o finalzinho, quando você adiciona o sal e o óleo, para você finalizar, né, a construção da malha, ou chegar aí, né, na hidratação total, aos poucos, né, lá no final do processo. Geralmente num batimento mais rápido e mais hidratado, é assim que a gente faz. Lembrando que se você quiser conhecer as 5 principais tipologias de pizza desenvolvidas aqui na Itália, você pode acessar, né, o nosso link abaixo aqui na descrição do vídeo, que você vai conhecer o nosso treinamento, o treinamento Impasti Italiani, que vai fazer com que você entenda de uma vez por todas quais são os processos da panificação que envolvem o mundo da pizza, né? Você vai conhecer as variáveis, você vai aprender o que é uma análise AD, você vai conseguir saber aonde você está errando e como melhorar de forma definitiva a tua massa de pizza. Seja ela de massa rica, seja ela de massa pobre, já uma talvez tradicional italiana, napolitana, enfim. Você que quer entender mais sobre a parte técnica que envolve, né, o mundo da massa da pizza, sem dúvida nenhuma, uma ótima opção aí para você, treinamento em pasta italiana. Vamos ver a temperatura da massa, como é que ela tá? Ó, estamos a 21 graus, tá? Agora eu vou parecer o cara do Merchan, mas esse termômetro também, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo para que você possa adquiri-lo caso você tenha interesse, tá? Esse aqui é um termômetro da Fato. Já iniciamos, né? Vou parar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Ó, já iniciamos aí a absorção completa, né? Já chegamos aí na absorção completa, mas você vê que não tem absolutamente malha nenhuma, né? Questão de tempo até a gente desenvolver ela. Chegamos a 7 minutos de batimento. Um batimento médio aí de 12 a 15 minutos. Geralmente esse é o tempo que você leva para a construção de malha nessas condições, né, de temperatura. Só para completar 2 ou 3 gotinhas de água que ficaram ali. Pode perceber que ela não sobe de temperatura, porque o batimento não é tão rápido, né? Acaba tendo uma tranquilidade na questão da temperatura, né? O legal dessa maceira também é esse pino central, né? Ele é redondo, então ele acaba não rasgando muito a massa, ajuda também a não esquentar e a ter um batimento mais rápido. Vamos fazer o teste de novo. Esse aqui, galera, que eu estou fazendo é o teste da malha. Como que você faz um teste da malha? Como que você sabe se está sendo construída uma malha legal ou não? Você pega um pedacinho da massa e você puxa assim, ó. Pega aqui e vai puxando. Se ela abrir e você vê que ela não rasga, como agora está rasgando ainda, quer dizer que está num ponto legal, está num ponto de véu, no famoso ponto de véu, que é uma ligação glutínica, né? Uma ligação viscoelástica bacana, mas ainda não chegamos ainda naquela ligação. Vamos continuar batendo. Chegando aos 8, 9 minutos de batimento, é a hora da gente adicionar o óleo e o sal. Vamos lá então adicionar o óleo e o sal. Eu vou colocar o óleo a filo, que nem diz o italiano, né? Um fio assim, e vou adicionando até o final. Se você quiser saber as proporções também dos ingredientes que eu usei, vai ficar aqui na descrição do vídeo para você saber a receita completa, né? E os 3% de sal eu já posso adicionar também. Finalizar a adição de sal aqui. Não necessariamente você precisa adicionar o sal em 2 vezes ou o óleo em 2 ou 3 vezes, a não ser que você tenha uma quantidade grande, né? Como eu usei 3% de sal, não tem essa necessidade. O óleo em si, se eu usar 5, 10% de óleo, talvez numa receita de focaccia leve 6, 7% de óleo, é o interessante você adicionar aos poucos, deixar ela englobar e depois você adicionar o restante. Vamos ver a temperatura da massa. Chegamos a 23 graus. O que a gente vai perceber agora? O óleo tende a fazer a tua massa ficar muito mais plástica, né? Fica com uma textura muito mais plástica. Ela ajuda a homogeneizar também os ingredientes, ou seja, chega a fazer com que fique tudo mais... Eu vou mostrar para vocês, ó, a plasticidade que dá na massa. Você já percebe uma melhora automática da malha do glúten quando você coloca o óleo, né? Ela ajuda na absorção, né, dos ingredientes, ó. Ainda não está formada, tá? Mas você já nota uma certa melhora, tá? O óleo tem essa característica, né? Já fica uma ligação mais plástica, assim.
da plasticidade para a massa. Nos últimos 2 minutos, eu acho que a gente pode fazer, sabe o quê? Aumentar um pouquinho a velocidade, justamente para dar aquela finalização na massa. Tanto a gente já está a 11 minutos, 23 graus. Vamos bater nessa velocidade mais 2 minutos. Você vai ver que a gente vai chegar a 26 graus naquele tempo que eu falei, 12, 13 minutos, tá? Perceba também que essa massa, ela começa a englobar ar. Quando eu aumento a velocidade, ela começa a estourar. Isso é uma coisa positiva, porque ela está englobando ar. Quer dizer, eu estou dando para ela um pouco mais de oxigenação. Isso não modifica a alveolatura por nada, tá? Afinal de contas, nas primeiras horas de fermentação, os fermentos já absorvem, né, já consomem todo o oxigênio que está na massa, né? E depois eles começam a fermentação anaeróbica, que é aquela não presença de oxigênio. Mas, por que eu oxigeno a massa? Porque ela ajuda também a dar uma consistência melhor na malha. 12 minutos, vamos ver se já está na temperatura. 24 graus. Está ganhando quase 1 grau e meio por minuto batido. Se eu parar nessa hora, veja bem, se eu fizer o teste agora, tá? Eu vou ver que eu tô com uma qualidade bacana já da malha, né? Mas, ó, já tá bacana, tá? Mas, aí é o erro que geralmente o pizzaiolo comete. Porque deu o tempo, mas a temperatura ainda não deu. Como a maioria dos pizzaiolos não medem a temperatura, eles já parariam agora o batimento. Mas, se você fizer mais 1 minuto, se você fizer a tua massa chegar a 26 graus, não importa a minutagem, não importa se você chegou a 26 graus com 14 minutos, se você chegou a 26 graus com 20 minutos de batimento. O importante é você chegar naquela temperatura. Vocês vão ver o quanto essa malha vai ficar mais elástica, mais extensível, o ponto de véu vai ficar melhor com 1 minuto ou 2 a mais de batimento. Porque eu vou pela temperatura, não vou pelo tempo. Ainda estamos a 24. Acabamos de chegar em 25. 25.3. Mais alguns segundos. 25.5. 25.6. Só no olhar você já vê que ela está pegando uma consistência melhor, ela vai ficando mais lisinha, você já percebe que ela vai ficando mais bonita. 25.8 e vamos finalizar o batimento. Agora eu vou pegar ela aqui, percebam como ela ganhou estrutura. Alguns minutos a mais, tá, pessoal? Não é nada demais, mas faz toda a diferença, tá? Então, a paciência e o controle de temperatura são essenciais para você tirar uma boa massa, tá? Agora eu vou tirar ela daqui e a gente vai levar ela para o repouso, tá? Isso é importante também vocês analisarem, porque uma massa que ficou boa, um ponto de véu bem atingido, a maceira tende a ficar limpa quando você tira, principalmente a 60% de hidratação. Então, se você estiver tirando a massa da tua maceira e ela está grudando, né, nas laterais, né, grudando na cúpula aqui, né, ela acaba tendo uma indicação de que você não atingiu o ponto de véu ideal, o batimento ideal. A temperatura, como vocês viram, saiu com 26 graus. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer simplesmente uma piega, né, uma dobra, ao ponto dela ficar uniforme, né, lisinha em cima, e aí a gente vai levar ela para a primeira fase de repouso, né, antes do porcionamento. Tá? Nesse caso, eu vou deixar ela repousando de 1 a 5 horas, a depender da temperatura do laboratório. Tá? Nesse caso aqui, a temperatura ambiente, 15, 18 graus, eu posso deixar até por umas 2 horas ela repousando aqui antes do porcionamento. Espero que vocês tenham gostado e bora lá pro estúdio. E aí, gostou de entender um pouco mais sobre o ponto de véu? Se você deseja se aprofundar ainda mais nos conhecimentos técnicos da arte da farinha, fazer uma correta fermentação, escolha dessas farinhas, técnicas de manipulação da massa, longa fermentação, com um conteúdo atualizado que te garante suporte contínuo, tem um link aqui nesse vídeo, aqui na descrição, para você conhecer melhor o nosso curso, o Impasto Italiani. Consegui ajudar você nesse vídeo? Você gostou? Então deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre o ponto de véu e a tua experiência com ele. Eu espero ter te ajudado e toda terça-feira tem conteúdo novo nesse canal sobre técnicas de pizza de longa fermentação, com questões importantes para você, pizzaiolo e pizzaiola, terem maior conhecimento sobre esse mundo e o mundo da pizza de longa fermentação. Te vejo no próximo vídeo e bora viver de pizza!